Oi, pessoal. Então estamos aqui novamente para continuar a nossa discussão sobre o linfotaping. E hoje tem algumas curiosidades para falar para vocês em relação aos mitos das bandagens, algumas aplicações, a importância, né, de entender o que a gente quer com essa bandagem. Então, tudo isso, tem muitas coisas, né, que eu sempre digo, tem muitas coisas que a gente pode olhar num vídeo, olhar na internet e achar que a gente pode sair por aí aplicando. Mas isso não está relacionado ao taping, porque a gente precisa entender da aplicação, a gente precisa entender do sistema linfático, das fases de reparo tecidual, de tudo isso para que eu possa conseguir colocar uma bandagem de acordo com o objetivo. Quando eu estou no meu consultório e recebo as minhas pacientes, eu sempre penso, por que eu quero utilizar o taping nessa paciente? Ela é uma paciente que está vindo de um pós-operatório imediato. Se é um pós-operatório imediato, eu tenho que entender dessas fases de reparo para saber o que eu posso utilizar e como é que eu vou utilizar. É uma paciente que foi encaminhada para linfedema, então vocês sabem que eu trabalho com oncologia, eu atendo muitos linfedemas. Então essa paciente veio para tratar o linfedema. Primeiro eu vou ter que entender qual aplicação vou colocar, eu vou ter que conhecer o que eu tenho de evidência científica com maior grau e disponível para o uso. Eu tenho que entender se a minha paciente tem boa adesão. Se eu quiser trabalhar com ela enfaixamento multicamadas, nesse mês de janeiro, mês de calor, será que eu consigo trabalhar isso com a paciente? Será que ela vai ter uma boa adesão? Eu posso utilizar qualquer material? Eu não tenho algumas condições em relação à própria sensibilidade da paciente que eu tenho que estar mais atenta? Então é isso que a gente precisa entender quando a gente está com os nossos pacientes. Os pacientes com lesões em face, por exemplo. Eu preciso conhecer como é que é esse paciente. É um paciente homem? Paciente homem tem mais pelos. Isso vai atrapalhar na adesão? Será que ele vai querer sair com a bandagem? A cor importa? Eu preciso me importar com a cor na hora de escolher o tipo de aplicação? O que o meu paciente espera? A prática clínica é muito importante. Apesar de a gente ter um grande conhecimento, a gente tem vários estudos demonstrando os resultados, mas o resultado que a gente tem no nosso dia a dia é muito importante. E no nosso dia a dia, a gente consegue sim excelentes respostas. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim com cicatrizes, com aderências tão importantes que dificultam o próprio fluxo linfático. Então, primeiro eu preciso trabalhar essa cicatriz e eu tenho ótimas respostas com a bandagem. Eu preciso entender o que essa cicatriz tem aí de diferente, que direção que eu preciso trabalhar, como é que eu vou colocar, será que tensão diferente na bandagem importa nesse caso, em relação à cicatriz? Será que eu preciso entender que o excesso de cicatriz, o excesso de tecido cicatricial produzido, a formação de fibrose, vai atrapalhar nesse decorrer do processo aí de remodelamento? Então são coisas importantes que a gente precisa, né, ficar atento ao estudo, ao que nos é apresentado, às condições clínicas e à prática da utilização. No local que eu trabalho, por exemplo, todos os fisioterapeutas usam o taping, né, de forma linfática ou de forma compressiva, inclusive na área da respiratória. Então as possibilidades são muito grandes de utilização. Mas a gente precisa entender todo esse processo. A gente precisa estudar todo esse processo para que a gente possa construir as nossas aplicações baseada no que temos de melhor, no que temos de evidência. Construir as nossas aplicações baseado nos resultados da prática clínica, de quem tem experiência. Então isso é muito importante quando a gente fala de bandagem. Então por isso que eu sempre me preocupo, não é só olhar a bandagem e aplicar a bandagem.
O entendimento disso é de extrema importância. E a gente tem alguns mitos em relação à bandagem. Eu acho muito interessante isso, porque eu sempre recebo várias perguntas, né? Nos cursos, né? A gente tem nosso curso online de bases fisiológicas do linfotaping, e eu recebo. E também no curso presencial, né? O nosso curso presencial aí tem 20 horas, 80% de prática, né? Muita prática no nosso curso. Mas assim, algumas perguntas são muito frequentes, né? Eu resolvi colocar aqui para vocês, para a gente, né? Para que vocês escutem um pouco sobre isso, em relação a esses mitos, né? Então, por exemplo, a cor. Eu escuto muita gente falando da cor. Será que eu compro uma bandagem de cor azul? Será que a preta é melhor? Meu paciente vai se importar se eu mudar a cor da bandagem? Bege, será que facilitaria mais aí o meu dia a dia? Gente, a cor não importa. Teve um mito que apareceu em determinada época, onde veio das próprias aplicações do Dr. Kenzo, né? Então, assim, ele tinha maiores predileções por cor azul em tais disfunções, a cor preta em tais disfunções. Mas, gente, a cor não importa. Então, tanto faz você escolher a bandagem vermelha, você escolher a bandagem cor-de-rosa, azul, a preta, a bege, tanto faz. O que importa é a maneira como você coloca essa bandagem. O que importa é, o paciente vai ter boa adesão? O paciente tem boa pele para o uso? Você sabe como aplicar a bandagem? Você entende de sistema linfático a ponto de entender para onde você deve encaminhar esse fluxo? Porque quando a gente faz a drenagem linfática manual, a gente está observando aquela condução, a gente está sentindo na nossa movimentação. Mas quando a gente coloca o tape, a gente manda o paciente para casa. E ele vai para casa ficar 2, 3 dias, 4 dias com a bandagem aplicada. Será que esse tempo de aplicação, quer dizer, esse tempo que o paciente fica com a bandagem, importa? Então, olha a importância que tem da gente entender isso e estar atento em relação a esses mitos. E a cola? A cola importa? Eu vou falar para vocês que importa. Bandagens com muita cola são interessantes em determinadas situações. Então, por exemplo, um atleta, um jogador de vôlei de praia que está lá transpirando excessivamente durante a sua prática esportiva. Então, esse jogador, ele precisa de uma bandagem com melhor adesão, porque de acordo aí com a transpiração desse atleta, essa bandagem pode não ter uma adesão de 24, 48, 72 horas. Pode ter uma adesão menor. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Agora, a nossa paciente, lá num transoperatório, será que a gente quer cola em excesso para essa pele que já está sensível? Para essa pele que sofreu aí, né, um trauma, uma lesão? Uma paciente, por exemplo, que veio aí de um processo oncológico, quimioterapia, né, medicamentos combinados que fazem sim uma agressão importante na pele da paciente. Será que a gente vai poder usar com bastante cola? Não vai ser prejudicial? Então é importante que a gente leve em consideração. Então eu, na minha prática diária, eu gosto das bandagens que tenham cola o suficiente para ficarem aí 3 a 5 dias e que a gente não tenha dificuldade na hora de retirar essas bandagens. Justamente porque eu lido com pacientes aí com condições mais sensíveis, com peles mais sensíveis. Então é importante a gente levar isso em consideração. Tá certo? Então o pessoal que trabalha com o taping dentro da ortopedia, eles podem ter uma outra visão em relação a isso. Mas quem trabalha com a dermatofuncional, quem trabalha com oncologia, quem trabalha com obstetrícia, vascular, a gente precisa ter um maior cuidado com as nossas peles. Então a questão da própria cola sim vai importar. Lesões, isso também é importante, por isso que eu sempre falo mais uma vez aqui para vocês a questão de olhar a imagem, de colar a bandagem. Você não sabe pela imagem exatamente o quanto de tensão
o terapeuta que aplicou, né, estava querendo naquela situação e naquele momento com o paciente. Então, a atenção importa em relação à lesão de pele? Sim, importa. Então, você precisa entender que grandes tensões são mais... é muito mais fácil de ter uma lesão de pele quando eu faço uma grande tensão na bandagem. Menos tensões também vão ter menos lesões. No entanto, eu preciso entender que certas condições que fazem congestões, eu posso ter que usar altas compressões. Eu quero trabalhar uma cicatriz, eu posso usar altas compressões, né? E aí eu posso fazer um estiramento da bandagem maior, utilizar ela com uma tensão submáxima, e isso vai importar nessa pele. Saber colocar, saber evitar grandes tensões em bordas, isso também é importante. Porque assim, a gente sempre olha a imagem e tudo mais, a gente acaba não observando aí lesões, mas as lesões podem aparecer no nosso dia a dia. Por isso, avaliar a pele, avaliar toda a condição, ela é de extrema importância. Eu escuto muito, né, nos cursos e tudo mais, poxa, minha paciente fez uma bolha, tá fazendo bolha, então eu tenho que ter cuidado com os locais de aplicação e com a tensão. Áreas de dobras cutâneas são áreas muito fáceis de lesionar. Então, no momento em que eu estou aplicando essa bandagem, eu preciso me preocupar com isso sim. É importante que eu visualize, cuide, limpe a pele antes de colocar. Tá certo? Hoje a gente tem aí diversos produtos que limpam a pele muito bem antes de eu colocar a bandagem. Eu preciso ter essa pele bem limpa para evitar lesões. Eu preciso entender que tensões colocar na bandagem de acordo com a disfunção que a paciente vem para mim. Eu preciso entender que durante um transoperatório, certas condições não ideais de aplicação podem levar à lesão de pele. Então, gente, olha a importância de tudo isso da gente conhecer quando a gente conversa, né? E todos esses mitos. Porque às vezes eu escuto, nossa, não, mas eu nunca tive lesão, nunca aconteceu lesão de pele. Ótimo! Provavelmente você tem certos cuidados que estão sendo considerados para sua boa resposta. Mas a gente também vê muita coisa acontecendo aí nesse mundo onde a gente olha e acha que ok, já posso sair colando e aplicando todas as bandagens. Então a atenção, gente, ela importa, e a atenção é o que a gente tem que mais nos preocupar. Então, quando eu recebo uma paciente nova, eu sempre tento fazer alguns testes, né? Então, por isso que eu falo aqui em testes iniciais. Que testes são esses? Então, às vezes eu coloco um pequeno pedaço de bandagem, né, no dorso da mão para ver se essa paciente tem alguma reação alérgica. As bandagens, elas são muito boas atualmente, né? Sempre busque bandagens que têm, né, a qualidade, que tem o selo da Anvisa. Por quê? Porque eu preciso de uma bandagem que cause menos dano, né? Que tenha menos cola. Então, tudo isso é ideal na nossa escolha. Mas eu também preciso entender, na avaliação da paciente, que eu posso fazer alguns testes, né? Alguns testes aí iniciais, para que ela então, para que eu veja, né, na verdade, se ela é uma paciente apta a seguir com o tratamento do taping. Porque a gente vai entender que o uso da bandagem é um recurso a mais que a gente tem. E é um recurso excelente. Ele é um recurso muito bom. Mas eu preciso entender como que eu vou utilizar. Tá certo? E eu preciso entender que paciente que eu vou utilizar. Eu tive uma paciente que era uma paciente de câncer ginecológico e ela tinha uma cicatriz extremamente importante, grande, né, com uma cicatriz hipertrófica na região de abdômen, e eu coloquei com bastante tensão, eu cuidei muito da pele, eu fiz todos os testes iniciais e ainda assim essa paciente fez bolha. E quando essa paciente retornou, foi na cicatriz, né? Quando essa paciente retornou para o atendimento, o que eu observei? Tentei conversar e a paciente, não, eu não fiz nada, eu tô há 3 dias com a bandagem, tá tudo ok, eu não mexi, eu fiz tudo como você pediu, mas ela tava com uma bolha importante.
E aí o que eu fui perceber? Que eu fui começando a questionar o dia a dia, como é que estava sendo em casa. Eu dou todas as orientações, eu passo tudo por escrito para paciente, eu já tenho lá, né, um manualzinho de como se cuidar com a bandagem em casa. Mas, e tem um bem grande lá, não utilizar secador para secar a bandagem após o banho. Ah, então pode tomar banho com a bandagem? Pode, gente. Essa cola que a gente utiliza, né, que a bandagem vem com essa cola aqui, permite que a paciente sim tome banho sem problema nenhum. Mas eu sempre falo, seca com uma toalha. E a paciente tinha secado com o secador, apesar de ter bem grande lá nas instruções para não secar com o secador. Essa temperatura extra acaba influenciando na cola, na liberação de mais cola. E aí, paciente fez bolha. Então, a gente só vê isso fazendo. A gente só vê isso na prática, tá certo? Quando a gente olha a rede social, a gente não vê a bolha. A gente vê a bolha na prática, né, gente? Então a gente tem que considerar e entender. Talvez a gente tenha que falar um pouco mais desses cuidados. Então essas coisas são muito importantes. E a gente tem que considerar esses mitos, né? Então eu coloquei aqui porque eu acho de extrema importância que vocês entendam, né, algumas condições aí relacionadas às aplicações para que a gente tenha a nossa melhor resposta. E nada impede que você comece utilizando uma determinada aplicação e na sessão seguinte você colocar uma outra aplicação. Porque você vai observando os resultados à medida que esse paciente vai aparecendo no seu consultório. Talvez você possa associar outras aplicações, outros recursos. Uma paciente que tem linfedema de membro superior, eu posso associar o laser, mesmo estando com o taping. Eu posso fazer a drenagem, mesmo estando com o taping. Como assim? Drenar usando o taping? Eu posso fazer a drenagem linfática manual por cima do tape. E eu sempre falo para minha paciente, quando você for para casa, você vai com o taping aplicado, você vai com a minha mãozinha em cima, fazendo a própria drenagem. E aí 24, 48, 72 horas, até que a paciente venha e retire a bandagem. E eu gosto muito de eu mesma retirar a bandagem. Tá bom, gente? Por quê? Por conta de lesão. As pacientes adoram tirar a bandagem na água, mesmo falando que não é para tirar a bandagem na água. Gente, a água, né? A bandagem já é feita para que a paciente possa tomar banho com ela. Tirar na água não facilita. Então, o que é importante? Temos alguns produtos que facilitam a retirada, mas, né, eu trabalho no SUS, eu estou ali com a minha paciente, então o que a gente utiliza? Um óleo para poder retirar, ela descola bem rapidamente, o hidratante também ajuda ela a descolar rapidamente. Tá certo? Então a gente também deve considerar, por quê? Porque às vezes retirar com uma certa violência pode fazer lesão de pele, retirar no banho pode fazer lesão de pele. Tem gente que é mais sensível na hora da retirada, não é a mesma coisa que uma depilação, tá bom, gente? Mas tem gente que é mais sensível na hora de descolar a bandagem da pele. Tá certo? Então são informações importantes que a gente precisa considerar e que a gente precisa colocar para os nossos pacientes, tá certo? Bom, quando a gente coloca a bandagem, a gente tem efeitos. Esses efeitos eles acontecem em diferentes áreas: pele, sistema circulatório, fáscia, músculo, articulação. Então eu preciso entender todas essas estruturas para que eu possa aplicar a bandagem de acordo com o favorecimento da circulação linfática, ainda que eu tenha algumas alterações relacionadas à congestão, tá bom? Então, quando eu falo em pele, vocês, né, a gente sempre estuda isso nas universidades e acaba olhando nisso no dia a dia. O pessoal que trabalha com a dermatofuncional também entende muito dessa questão da pele. A gente sabe que temos importantes comunicações entre camadas. Então, qualquer coisa que esteja próxima ou colada na nossa pele vai fazer o quê? Estímulo sensorial. A bandagem faz estímulo sensorial. Tá joia? Agora eu posso usar ela de forma linfática ou de forma compressiva. Eu posso comprimir, eu posso levar essa pele.
ok? E aí eu vou trabalhar esses receptores de acordo com a função que eu quero para aquela disfunção. Então, a minha paciente aparece com linfedema. Linfedema em diferentes fases pode ter diferentes respostas. E para diferentes fases, eu preciso de diferentes aplicações. Tem fase que eu tenho que comprimir mais, tem fase que eu posso elevar mais. Tem fase que o linfotape é indicado, tem fase que não é indicado. Então, a gente precisa conhecer primeiro o sistema linfático, oncologia, saber em relação ao linfedema, né, o que é essa patologia, é uma patologia, é uma sequela, é uma disfunção, isso é crônico, não é? Por quê? Porque a gente vai conseguir trabalhar isso com a nossa paciente, com a bandagem, com diferentes tensões. Tá joia? Então, quando eu trabalho esse estímulo sensorial, eu estou trabalhando esses receptores, Causse, Ruffini, Merkel, todos esses receptores, terminações nervosas livres para dor, e eles vão ter sensação de frio, de calor, de tato, de pressão e de dor. Mas eu não posso deixar meu paciente sair da sessão com dor. Se essa bandagem está causando dor, eu posso ter colocado uma tensão excessiva, eu posso ter colocado essa muito próximo de articulação, né? Então isso vai causar desconforto. Então a gente também tem que se antenar a essas questões ali da própria aplicação no nosso paciente. Então, se qualquer desconforto for sentido, imediatamente esses receptores vão responder e a gente vai entender o que a gente precisa modificar, tá certo? Quando a gente usa o taping, a gente também trabalha na dor, justamente pelo estímulo sensorial e justamente por logo abaixo dessa camada de derme e epiderme, a gente tem as terminações nervosas livres. Então, muitas vezes, é muito comum a paciente chegar para mim e falar assim, nossa, eu estava com tanta dor nessa região, mas você usou para o sistema linfático e acabou melhorando também a dor. Por quê? Por conta aí desse trabalho sensorial nas terminações nervosas livres em tanto os outros receptores. E até pelo alívio na congestão, certo? Então imagina que você tem uma grande pressão em cima de você. À medida que essa pressão vai se desfazendo, a gente vai ficando mais confortável, ok? Bom, então a gente tem, quando colocamos essa bandagem, a gente tem uma criação de espaço para que essa nossa linfa circule melhor. Então eu preciso fazer com que a linfa circule para que a gente tenha esse sistema linfático achando caminhos para ser melhor absorvido. Se eu tenho uma paciente que fez uma mastectomia, eu tenho uma paciente que retirou linfonodos. Independente do número de linfonodos que ela retirou, ela já vai ter um sistema linfático tentando se adaptar. Nessa adaptação do sistema linfático, o que eu quero? Eu quero que essa linfa seja conduzida para locais onde ela seja melhor absorvida. Nós temos importantes ligações, linfolinfáticas, linfogênicas, a gente chama de anastomose, e essas ligações permitem que a gente utilize o linfotaping e drene para diferentes áreas, tirando dessa área congestionada. Mas eu preciso avaliar a paciente e entender naquele momento que área que eu tenho mais livre, para onde que eu posso levar, que anastomose que eu utilizo. Então isso é muito importante quando a gente fala de sistema linfático e tenta entender qual a melhor condução para ter a melhor resposta. Nós temos, eu vou ter uma aula aí com vocês sobre as evidências, do uso do linfotaping. Então nós temos evidências demonstrando a grande resposta em relação à dor, em relação ao movimento, em relação a linfedemas mais leves nessas pacientes de mama. A gente tem respostas nos pós-operatórios, a gente sabe que a gente tem resposta em relação à temperatura da pele, mas para tudo isso eu preciso entender a forma de colocar, como eu coloco e como eu direciono. Tá certo? Por quê? Porque quando eu coloco uma bandagem, eu tenho espaços, eu crio espaços com menor pressão. Então eu coloco ela de uma forma onde eu vou ter uma elevação da pele, uma criação de um espaço
com uma pressão mais baixa, né? Porque imagina, você tá numa área de alta pressão, né? E você quer uma área de menor pressão. Eu sempre dou um exemplo aí de um congestionamento de carros, onde eu tô numa pista, eu não consigo sair para nenhum lugar, eu tô extremamente congestionada, eu tô nesse mesmo local há 5 horas. Certo? Sem ir para frente nem para trás. Eu não posso ir para os lados também porque estou congestionada, estou parada, estou apertada. E assim, eu não posso fazer nada enquanto esses carros ao meu redor também, né, também não forem para um local mais adequado, porque está todo mundo numa alta pressão. Então, quando a gente faz drenagem linfática manual, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer conduzir. Quando a gente bota o linfotaping, além da gente conduzir, a gente quer direcionar. Na drenagem a gente também direciona, mas lembrando que o linfotaping a paciente vai para casa com a aplicação. Então eu estou direcionando esse fluxo linfático. E aí se eu estou lá no meu trânsito há 5 horas parada no mesmo lugar, se na minha direita abre um espaço, imediatamente eu vou nesse espaço. Independente até de saber para onde isso vai me levar, justamente porque eu estou há 5 horas parada no mesmo lugar. Então, quando a gente coloca, né, eu faço essa analogia, mas eu quero que vocês entendam que a gente precisa saber para onde a gente vai levar, tá certo? Por quê? Porque essa congestão, ela precisa ser distribuída. Esse tecido congestionado, ele vai ser conduzido para áreas de melhor absorção. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque essa linfa vai se mover de áreas de alta pressão para áreas de menor pressão. Como vocês podem visualizar nessas imagens, a gente tem aqui, então, uma elevação da pele e uma condução, né? A gente tem as caudas e a âncora, trabalhando, então, toda essa região que tem edema, que tem congestão. Então, essas são as ondulações, tá joia? Então, aqui a gente tem um videozinho mostrando o movimento da paciente junto com o tape. Então, a importância da gente entender para onde a gente quer levar, para onde a gente quer conduzir e a forma da gente colocar essa bandagem, né? O mesmo vai acontecer aqui, onde eu estou trabalhando de membro superior. Percebam que com o movimento as ondulações elas acontecem e a gente consegue ótimas respostas em relação a isso, assim como a gente também pode visualizar aqui nesses vídeos trabalhando com ondulações e aplicações, sempre tentando drenar para as áreas livres, né, com linfonodos livres. Então a gente descomprime essas áreas e permite uma movimentação melhor da linfa, diminuição de dor, diminuição de inflamação e melhora da circulação. Então eu ganho espaço, eu ajudo nos movimentos, eu amoleço esse tecido. Tá joia? Isso é muito importante, porque a nossa resposta depende dessas formas de aplicação, tá certo? Então a gente tem, olha só, que congestão. Quando a gente tem um comprometimento, a gente tem áreas, né, extremamente doloridas, a gente tem linfa parada sem conseguir circular, a gente tem dor e quando a gente eleva a pele, a gente ganha esse espaço novamente. Uma visão aqui para vocês, né? Isso tem um livro bem interessante, gente, que é um livro que se chama Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas. Ele tem diversos capítulos falando sobre todos os tipos de bandagem e as suas utilizações. Então fala sobre bandagem rígida, sobre o tape, na área da dermato, na área da oncologia. Eu sou uma das coautoras do livro, onde tem um capítulo bem legal sobre o linfotaping. Então é bem interessante, né? Para quem gosta da área, para quem quer estudar um pouco mais na área, é bem interessante esse livro, Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas, tá certo? E aí fala no geral, né? Não é só sobre o linfotaping, ele fala bem no geral, mas ele é bem interessante para que a gente possa entender, visualizar, né? Entender, tem algumas imagens de aplicações, então acho que é bem interessante, tá certo? Então a gente tem aqui, né, para finalizar essa nossa discussão de hoje,
um ultrassom, uma imagem de ultrassom, uma imagem de fibrose e uma elevação da pele com essa imagem posterior. Então olha que interessante, né? O quanto eu consigo melhorar essa resposta com a utilização da bandagem. Mas nem sempre, né, gente? A gente sabe que se a gente tiver, por exemplo, um linfedema, a gente vai precisar entender qual fase, né? Será que agora eu preciso elevar? Será que agora eu preciso comprimir? Então, por isso que eu sempre falo, entender sistema linfático, entender fisiologia das disfunções linfáticas, entender reparo tecidual, processos inflamatórios, é o ideal para que a gente consiga melhor resposta nas aplicações das nossas bandagens, melhor entendimento nas aplicações das nossas bandagens. Tá certo? Nos encontramos então na nossa próxima aula. Muito obrigada a Vital Tape pela oportunidade.